Olá, seja muito bem-vindo à nossa quinta edição do Circuito Mulher, um evento feito para poder empoderar mulheres que já são especiais a deixarem o seu legado, a sua marca no mundo. E como não tem que ser diferente, vamos receber agora nesse nosso palco virtual uma mulher guerreira, uma mulher vencedora que vai estar compartilhando um conteúdo muito rico com a gente. Quero que vocês recebam com muita energia virtual positiva a Diene agora no nosso palco. Diene, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço o convite. É uma honra incrível fazer parte do Circuito Mulher e compartilhar com vocês um conteúdo bem interessante sobre inteligência emocional e neurodiversidade. Já pegando essa deixa, né, Gi? Faz um pequeno spoiler pra gente. O que a gente vai conseguir entender, observar a partir da sua palestra com a gente? Bom, o conceito de inteligência emocional é basicamente uma forma da gente se comunicar melhor com os outros e viver de uma forma mais saudável e plena. E a neurodiversidade é a gente ir além de algum transtorno mental, alguma doença ou desafio que uma pessoa tenha e olhar basicamente o talento de cada um. E a gente se sentir ser quem a gente é de uma forma autêntica faz toda a diferença para esse mundo. Então, eu vou estar compartilhando com vocês um pouco mais a fundo sobre esses dois assuntos. Perfeito, muito bom. Já fiquei curiosa sobre o tema. Vou sentar aqui para poder disciplinar, né, e assistir todinha a sua palestra e volto no final para poder fazer os nossos agradecimentos. A partir de agora, Di, fique à vontade, porque o palco é todinho seu. Muito obrigada, Tati, pelo esse imenso carinho e esse imenso convite. Eu realmente estou muito agradecida. Bom, como você disse, meu nome é Jenny Galantini, hoje eu sou diretora executiva global da IHS Market, que é uma empresa, um dos maiores conglomerados no mundo de inteligência e informação. Eu também sou professora convidada do UFRJ, no MBA, eu dou aula de marketing e liderança global, e também sou chair do Comitê de Marketing da Câmara Americana de Comércio, e em 2017, eu publiquei um livro chamado Vencendo a Mente, como uma executiva de sucesso superou o transtorno bipolar, que virou um tema de uma palestra num TED, né? E toda vez que eu falo o que eu faço hoje, me dá um frio na espinha e uma emoção muito grande, porque em um momento da minha vida, eu tive um psiquiatra que disse que eu poderia me aposentar por invalidez, devido aos meus sintomas extremamente severos, né? Fui diagnosticada com transtorno bipolar em 2005 e naquela época eu tinha muita dificuldade de fazer as coisas que as pessoas fazem normalmente. E naquela época eu me apeguei muito à arte, à escrita, à pintura, a observar coisas bonitas para conseguir me tirar das profundezas da depressão. E uma tela que realmente me falou, me impactou muito grande, foi essa do Van Gogh, né? Eu e o Van Gogh, a gente tem algumas coisas em comum. Com certeza não é meu talento para pintura, porque eu sou um zero à esquerda. Mas, assim como Van Gogh, eu também mencionei sobre o transtorno bipolar. E o Van Gogh, ele pintou essa tela depois de um surto psicótico, foi aquela fase que ficou um assunto famoso quando ele resolveu cortar a orelha dele, ele foi internado, e quando ele ficou no hospital, ele tinha uma janela no quarto dele, e ele observava para o lado de fora, e via as estrelas, via a lua, e ele pintou essa tela belíssima, né? Ele conseguiu fazer arte de um momento tão difícil na vida dele. E o outro ponto em comum que eu tenho com ele foi o fato de eu também ter sido internada no hospital psiquiátrico. Esse é o lugar onde eu fiquei. E eu acho que a primeira conclusão que eu tive é que gente normal, gente como a gente, também tem transtornos mentais e às vezes também são internados em hospitais psiquiátricos. E uma das coisas que eu pensei naquela época era a imensa vergonha, a imensa culpa de carregar um diagnóstico tão pesado, né? E eu falo muito sobre isso hoje em dia, porque os transtornos mentais, eles são
muito mais comuns do que a gente imagina. Eu sempre digo que ou a gente tem um transtorno mental ou conhece alguém que tenha. E um dos termos que me trouxe um grande acolhimento, uma grande calma depois disso, foi o conceito de neurodiversidade, que eu acho algo belíssimo, que devia ser muito divulgado, que nada mais é do que desviar esse discurso da deficiência, de um distúrbio, e focar na pessoa, e em toda aquela qualidade, em todo aquele talento que ela pode oferecer ao mundo. E eu coloquei mulheres fortes, talentosas na tela, porque essas mulheres também já se tornaram público a história dela com transtornos mentais, seja depressão, depressão pós-parto, ansiedade, transtorno bipolar. Então, com elas a gente conseguiu ver além. E eu quero levar essa mensagem da estabilização, porque às vezes a mídia se foca muito na negatividade de ter um transtorno mental, e eu quero demonstrar através do meu livro, através de palestras, que é possível superar algo tão difícil na nossa vida. No meu caso, como eu disse, eu vivo hoje em dia com o transtorno bipolar, e a gente caracteriza de uma forma interessante. A gente fala muito sobre montanha-russa de emoções, que é da euforia à depressão. E eu acho que, às vezes, essa doença é caracterizada de uma forma muito simplista, do tipo, a euforia, a alegria, a depressão e a tristeza. Mas é muito mais do que isso. A euforia, ela está ligada com o excesso de energia, com a falta de vontade de dormir, uma eletricidade imensa. Eu lembro que eu ficava 8, 10 dias sem dormir, o que era algo extremamente perigoso, porque o sono é fundamental nas nossas vidas. Também traz uma sensação de grandeza, uma impaciência, uma irritabilidade. E a depressão é exatamente o oposto, é um senso de inutilidade que a gente vive, uma angústia, uma compulsão em pensamentos negativos o tempo todo, que a gente chama de catastrofização. E a melhor forma que eu descrevo esses dois estados é que a euforia é a sensação que você acabou de ganhar na loteria. E a depressão é uma letargia tão grande que você não tem nem vontade de ir buscar o bilhete. Então, para eu conseguir sair desse estado, eu tive um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, eu adotei hábitos saudáveis, como o exercício, a meditação, a alimentação saudável. E se teve uma coisa que me ajudou muito a controlar, a entender essas emoções que eu estava tendo, foi a inteligência emocional, que nada mais é do que a nossa capacidade de gerenciar e expressar emoções de forma eficaz e adequada. Isso que eu vim compartilhar com você. Se me ajudou a me estabilizar, eu imagino alguém que não tem um transtorno mental, o que pode vir a fazer com esses ensinamentos tão importantes. A inteligência emocional ela foi desenvolvida por um psicólogo chamado Daniel Goleman, e ela tem 5 pilares, que é o autoconhecimento, a autorregulação, motivação, empatia e as habilidades sociais. A primeira coisa que eu fiz para melhorar o meu autoconhecimento foi investir na arte da escrita. Eu falo muito isso, que a arte cura. E foi um exercício que a minha psicóloga me deu, fazer um texto todo dia para entender o que estava passando comigo. Era algo muito confuso, né? Você ter sintomas que você não entende, uma hora você está super energizado, outra hora você não consegue levantar da cama. E ao escrever, isso me ajudou a me entender melhor. Eu achei um grande aliado na busca de autoconhecimento. Outra coisa é entender nossos pontos fortes e as áreas de desenvolvimento. Nos pontos fortes são as qualidades, aquilo que você é bom, e aí você pode dividir todo esse presente, esse talento que você tem ao mundo. E na área de desenvolvimento, algo que algumas pessoas não fazem tanto, é o ato de pedir ajuda, é de você reconhecer que você pode ser melhor em algo e buscar, estudar, se desenvolver para conseguir melhorar. Então, conhecer o que você é bom, o que você pode ser melhor, é um grande ponto de ajuda no autoconhecimento.
E, enfim, a arte de ir com calma. Eu acho que o mundo moderno está exigindo tanto da gente, com prazos que não são realistas, e às vezes a gente fica olhando tanto para fora que esquece de olhar para a parte mais importante, que é para o nosso interior. Depois do autoconhecimento, a gente fala muito em autorregulação, algumas pessoas chamam de até autogestão. A primeira coisa que eu fiz foi entender os meus valores, o que não era negociável para mim, né? A autorregulação, ela é a habilidade de agir em nosso interesse a longo prazo, que seja extremamente consistente com os nossos valores. E uma coisa que eu notei, se eu violar os meus valores, eu vou me sentir muito mais culpada, muito mais envergonhada, seja integridade, seja ética. A gente entender o que é importante para a gente, os nossos valores, faz com que a gente lide melhor com o lado de fora. Um outro ponto muito importante é a responsabilização, é a gente olhar para o espelho e reconhecer quando a gente erra, quando a gente poderia ter ido melhor. Sem aquela autopunição, mas é mais num ponto de compreensão, da gente entender quando que a gente ultrapassou o limite do outro e o que a gente pode fazer para remediar. Focar no presente nos ajuda a fazer exatamente isso. É a gente parar para pensar. Quando a gente fala focar no presente, eu escuto muito o termo mindfulness, que na verdade eu sinto que é substituir a nossa preocupação pela apreciação do momento. Focar no presente, a gente pausar e estar conosco, nos traz mais foco, nos traz mais clareza. Escutei uma vez que o nosso ego, ele reside no passado, o nosso orgulho no futuro, e no presente tem a humildade. O que me ajudou a fazer isso foi realmente a prática da meditação que eu faço desde 2007, e focar na minha respiração me fez pensar que tudo de bom está no presente, né? Todas as nossas preocupações, todos os nossos problemas, eles não estão no presente, eles estão na maioria das vezes no futuro. Então esse é um exercício, uma prática muito interessante para a gente sentir a nossa autorregulação de uma forma mais saudável. Outra coisa é a motivação, né? Antes de tudo, a gente tem que entender o porquê que a gente faz, o porquê que a gente faz, qual a nossa motivação para levantar da cama. E quando eu falo no nosso porquê, eu acho que está muito aliado ao nosso propósito, que nos faz mais confiante, remove a incerteza de quem nós somos, para onde nós queremos ir. E, para mim, entender o meu propósito nada mais é do que alinhar o meu interior com o meu exterior, o que eu penso com o que eu faço. E isso ajuda muito a gente seguir em frente. Um outro ponto é para quem que a gente faz o que a gente faz. Família, alguma entidade espiritual, quem é a nossa inspiração para a gente dar o melhor do que a gente é. Esse início do ano, dia 2 de janeiro, eu tive uma notícia muito triste. O meu personal, ele teve uma ruptura na aorta e 3 dias depois ele teve um AVC. E o prognóstico dele era muito difícil. Falaram que ele não ia voltar a andar, que ele poderia ficar em estado vegetativo. E eu fui visitá-lo agora no sábado e, para surpresa de todos os médicos, ele já está andando, já consegue ficar em pé, sem apoio, e passinho em passinho ele teve uma força interior incrível para conseguir ter esse resultado. E eu perguntei para ele, de onde você tira tanta força? E ele falou, é muito simples, é a minha filha de 5 anos, eu quero voltar a brincar com ela. Isso eu achei muito bonito, porque são os nossos recursos, né, milagrosos, que faz a gente seguir em frente e ir além do que disseram que a gente poderia ir. E, para terminar, eu acho que a motivação a gente precisa ter uma dose de otimismo, saber que as coisas vão ficar melhores. Eu gosto muito de dizer que se as coisas não vão melhorar, é porque a gente ainda não chegou no final. Então, essa motivação, essa luz no fim do túnel, faz com que a gente procure ter um otimismo que a gente nem sabia que a gente poderia encontrar. Outro lado é a empatia, né? A gente fala tanto de empatia hoje em dia e a gente vê esse mundo nesse caos do jeito que é.
e o lugar do outro é algo interessante. Eu acho que é o endereço mais difícil de se estar. Então, eu lembro que quando eu tive um episódio severo de depressão, eu não conseguia mais trabalhar e eu tive muita vergonha, né? Eu cheguei para minha chefe e falei, olha, eu acho que eu vou precisar me demitir, porque eu não consigo fazer meu trabalho. E ela disse, Jenny, se você tivesse algum câncer, você iria pedir demissão? Eu falei, não. Se você tivesse quebrado o quadril, você pararia de trabalhar também? Não. Ela falou, então você pediria um tempo para se cuidar. Então, por que você não faz isso com uma questão mental também? Então, no caso dela, ela olhou para mim como alguém que tinha um problema sério a ser resolvido, ela se colocou no meu lugar, e isso para mim foi uma lição muito incrível, né? Eu mesma não estava acreditando no meu potencial, eu achava ali que a minha carreira já tinha acabado, quando ela, na verdade, se colocou no meu lugar e decidiu trabalhar comigo. A outra questão da empatia é a linguagem corporal. É importantíssima, já que mais de 50% do que a gente expressa, na verdade, está no nosso corpo. Às vezes a gente pergunta para o outro, como você está? E aí a pessoa, eu estou bem, quando na verdade está com o ombro totalmente tensionado, os braços cruzados. Então, é mais um ponto para a gente ter empatia com o outro, quando o corpo diz algo diferente que a própria oratória. Mês passado, eu entrevistei um neurocientista, e ele falou algo que eu nunca vou esquecer. Ele disse que as pessoas, né, baseado nas pesquisas de neurociência que ele faz, as pessoas têm a tendência a fazer três coisas: exagerar, minimizar ou mentir. Então, talvez a linguagem corporal nos ajude a desvendar os verdadeiros sentimentos das pessoas. Um outro ponto que eu tenho me interessado recentemente, e eu acho muito interessante quando a gente pensa em empatia, são os vieses cognitivos, né? Os vieses cognitivos, eles podem levar a desvios de lógica e fazer com que a gente tome decisões irracionais. Esses vieses cognitivos começaram a ser mapeados desde os anos 70 por um pesquisador incrível que ganhou o Nobel da Economia, que se chama Daniel Kahneman. E um dos vieses que eu presto muita atenção é o viés da afinidade ou do favoritismo. E eu vi isso recentemente, semana passada eu fui entrevistar 3 pessoas da Singapura. E a primeira candidata, ela me disse que já visitou o Rio de Janeiro. E na hora eu abri aquele sorriso, meu corpo se abriu e eu achei a coisa que a gente tinha alguma afinidade ali. E aí, na hora, eu prestei atenção, eu falei, gente, isso é o viés da afinidade, é quando você se identifica com alguém que ou parece com você, ou é da sua tribo, mesma classe, mesma raça, mesmo gênero, mesma orientação. E aí, naquele momento, eu pensei, eu tenho que tratar as outras candidatas com a mesma receptividade que eu tratei essa que eu tinha alguma afinidade. Então, os vieses cognitivos são bem interessantes para você entender a empatia. Por que você tem empatia com uma pessoa e não tem com a outra? Então, talvez isso seja meramente um desvio de lógica devido a esse viés. E, por fim, as habilidades sociais. A primeira é a resolução de conflito. E se você quiser viver em sociedade, você precisa aprender a lidar com conflitos. A Brené Brown, que é uma pesquisadora fascinante, ela falou um termo que eu tive muito cuidado em entender, que se chama o terceiro espaço. E nesse mundo polarizado que a gente vive, eu tenho a minha opinião, você tem a sua e a gente se afasta, ela fala muito na construção desse terceiro espaço, que nada mais é tirar algo positivo da minha opinião, da sua opinião, e a gente construir um novo direcionamento. E essa vai ser uma habilidade fundamental para os líderes do futuro. São pessoas que equalizam as opiniões opostas. E a comunicação é uma função fundamental no ser humano. E quando você pensa em comunicação sob o viés da inteligência emocional, é quando você consegue dizer o que você quer dizer.
você fala com clareza, você fica confortável com assertividade, lógico, é que você não vai ser agressivo ou insistente, mas isso porque você fala de uma linguagem de empatia, você gerencia suas emoções e você constrói relacionamentos saudáveis. E, por fim, o reconhecimento. Eu acho que depois de conhecer os 5 pilares da inteligência emocional, a gente pode concluir que a inteligência emocional é a arte de reconhecer as emoções. E quando a gente entende a nossa capacidade de gerenciar emoções, a gente consegue fazer isso de uma forma eficaz e adequada. A inteligência emocional, junto com os tratamentos que eu faço, ela me ajudou a viver de uma forma muito mais equilibrada e foi crucial em ajudar a dominar meus sintomas e evitar os gatilhos. E, por fim, eu falei muito hoje em controlar, em gerenciar as emoções, e eu estou me referindo às emoções que te incapacitam a ser o melhor de você. Mas o sentir a emoção é o que torna a vida muito mais rica. Quem disse isso foi o pai da inteligência emocional. E eu acho que a qualidade de vida que a gente leva é proporcional à qualidade dos nossos relacionamentos. E a inteligência emocional é fundamental para isso. Então, eu realmente espero que vocês vivam de forma a sentir as suas emoções. Não existem emoções ruins como tristeza, como angústia. Existem apenas emoções que elas precisam ser sentidas e processadas de uma forma saudável. E eu gostaria de continuar essa conversa com vocês. Eu deixo meus contatos na tela. Várias pessoas possuem algum transtorno mental ou tem alguém próximo que tem, então eu me disponibilizo para continuar essa conversa em algum outro momento. E eu realmente gostaria de agradecer esse espaço. Eu acho que falar sobre saúde mental, principalmente nessa época de pandemia, né, eu acho que democratizou a saúde mental, porque agora as pessoas entendem o que é ansiedade, o que é a depressão, de talvez perder alguém próximo, e eu acho que felicidade é isso, é a gente ter um contato direto com o que a gente sente e se aproximar do outro para que as nossas emoções sejam bem recebidas. Meu muito obrigada. Nós é que temos que te agradecer, né? Você não tem que agradecer de nada. Nossa, foi inspirador esse seu conteúdo. Eu acho que a forma fluida, né, com que você fala sobre essas emoções, sobre os estágios e sobre os nossos porquês e para, né, eu falo que é o nosso porquê e o nosso porquém, né? Então, os nossos porquês são importantes, né? Tenho certeza absoluta, né? Esse congresso, por exemplo, né, ele tem um porquê muito importante na minha vida e eu estou muito feliz de poder estar prestando essa homenagem, ajudando outras pessoas a também poderem passar por esse mesmo processo, né? Então, assim, só tenho realmente ali agradecer o universo por ter trazido uma pessoa tão bondosa aqui para poder contribuir com esse nosso projeto. Muito obrigada. Para você que está acompanhando o Circuito Mulher, fica por aí, tem muita coisa bacana para você ainda poder conhecer, aprender. Estamos já na 5ª edição e nós temos algumas gravações da edição anterior disponível para você poder consumir esse conteúdo também, porque a nossa ideia é compartilhar conhecimento. Espero que você esteja curtindo tanto quanto a gente essa nossa 5ª edição. Fica por aí, tem muita coisa ainda para acontecer. Nos vemos na próxima palestra. Tchau, tchau.